excedeu apenas 5 minutos, assim como o professor Silvano também, que foi muito cuidador do tempo. E quero dizer, professor Rafael, o senhor não é chimbinha, não. O senhor é chimbão também. Então, assim, está bem ali próximo das grandes luzes aí que demonstrou o professor Silvano e que vai com certeza demonstrar o professor Venceslau. E vou até lhe fazer um convite em público, porque eu gosto de ter muitas testemunhas, né? Não é? A gente tem que ter sempre essa prova documental presente, mas especialmente a prova testemunhal, né? É aquela que mais me encanta. Então, professor Rafael, é um convite que eu tinha comentado aqui com o professor Venceslau, que eu lhe faria e faço em público, para que o senhor seja coautor de um pedido inicial, portanto, da petição inicial, de uma ação direta de inconstitucionalidade que a Associação de Direito de Família e das Sucessões pensa há muito tempo em elaborar para declarar as inconstitucionalidades, que não é toda a lei, mas as várias inconstitucionalidades que esse EPD tem. Então, se o professor aceitar o convite, faça-o em público, porque se não aceitar, também faça. E nós vamos procurar outro professor que não vai ter o seu conhecimento, mas que nós vamos tentar achar, não é, professor? Diga, aceita o nosso convite? Professora, um convite seu é uma intimação. Não tem condições qualquer de regular um convite nessa ordem de hierarquia. Sim ou não? Claro que sim. E assim, vamos preparar esse material todo. Professor Rafael, muito obrigada pela apresentação. Com muita satisfação, faremos esse trabalho a 6 mãos. Mãos do professor Venceslau, suas mãos e as minhas mãos também. Pode ser assim? Professora, claro que sim, claro que sim. Estou lisonjeado pelo convite e vou procurar dar o meu melhor e honrar o nome da Faculdade de Direito do Recife enquanto eu faço. Com certeza vai ser muito importante a sua presença nessa ação direta de inconstitucionalidade. Vamos ter êxito, por causa da sua presença e da presença do professor Venceslau, com certeza. Professor, então, passando a palavra ao senhor, já é meio-dia e nós estamos aí já excedendo o tempo, mas vamos ouvir certamente com muito gosto o professor Venceslau. 30 minutos ele terá, como todos os demais professores, e o professor Venceslau Tavares, que todos conhecem, é doutor pela Universidade Federal de Pernambuco, professor permanente dos cursos de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Pernambuco e da FAFINE. O que é FAFINE, professor? Faculdade Fracinete. Faculdade Fracinete de Recife. Fracinete é o nome? Santa Paula, mas Fracinete é o nome de uma pessoa ou de uma cidade? É de uma cidade na Itália e essa cidade ficou conhecida. É uma santa? É. Santa Fracinete. Santa Paula Fracinete. Santa Paula Fracinete. Aprendi mais uma com o senhor, professor. Vice-presidente da DEFAS, a seção Pernambuco, como já havia comentado, advogado e diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB de Pernambuco. Para tratar de um dos temas mais importantes hoje em dia no direito brasileiro, no direito sucessório, mas, mais que no direito sucessório, no direito da vida e não só no direito da morte. Porque o tema do professor, vão todos aqui, com certeza, ouvi-lo com muita atenção e vamos aprender muito com ele, é um tema que diz respeito a todas as relações em vida de uniões estáveis, porque as pessoas estão hoje ou terminando uniões estáveis que eram muito boas no plano afetivo para não permitirem a sucessão de um companheiro ou de uma companheira com os seus filhos. Terminam as relações. Eu já disse no meu escritório de advocacia inúmeras vezes, e o que eu faço é passar
1, 2 horas conversando com este ser humano e dizendo: não faça isso, não termine uma relação que está sendo profícua em razão de direitos sucessórios. Vamos procurar fazer um planejamento sucessório, vamos procurar fazer com que diminua a herança do seu companheiro e da sua companheira e não prejudique tanto assim seu filho. E algumas destas pessoas, depois de eu procurar fazer com que as pessoas mantenham as suas relações, elas saem me dizendo: não adianta, porque não me convenceu a herança do meu filho, não existe herança necessária para o meu companheiro na minha cabeça, e já que o direito brasileiro, por meio do Supremo Tribunal Federal, fez essa equiparação da união estável ao casamento, eu vou desmanchar minha união estável. Então isso gera o quê? Sofrimento. Então, ouvir o professor Venceslau, e certamente com as suas luzes e a sua capacidade de interpretação, inclusive dos embargos, não é, professor, que a DEFAS agora interpôs e que parte já está julgada, ou seja, que são 2 recursos extraordinários. Então, uma parte já foi julgada, a outra já foi julgada, mas ainda não tem, né, publicação da decisão. O professor certamente vai nos ajudar a poder aconselhar estas pessoas de modo a que elas não terminem as relações afetivas em razão desta decisão desastrosa do Supremo Tribunal Federal. Professor, vamos ouvi-lo com muita atenção e sempre aprendendo muito com o senhor. Muito obrigada. Reprodutivos, né? Ou seja, quer aumentar uma relação sexual consentida, você não pode consentir. Claro. Veja, isso não se concebe. E essa mesma perplexidade, né, que a gente vê em relação a essa matéria, que o professor Rafael falou muito bem, a gente pode enxergar também em relação ao casamento, em relação à união estável. Há um discurso, que é o discurso descolado da realidade, que é um discurso que passa por uma visão romântica do direito e do direito de família, que é uma visão que a princípio pareceu interessante, que é a ideia de quebra de preconceitos. Vamos reconhecer que o direito não comporta a realidade, realmente o direito não é capaz de abarcar toda a realidade. O direito faz um recorte da realidade, daquilo que é relevante. O direito então destaca o fato juridicamente relevante, pelo menos isso que a gente aprende em introdução ao direito, que a gente aprende nos bancos da faculdade. Nem todo fato vai ser um fato juridicamente relevante. Então, realmente, o direito não pode cuidar de toda a realidade, é impossível, o direito abarcar toda a realidade. Mas há um discurso hoje em dia que é um discurso que não é novo, é um discurso antigo, que é a ideia romântica, uma ideia de se reconhecer que existe uma família que, apesar de não ter reconhecimento legal, é uma família que deve ser tratada com igualdade, que merece respeito, porque no lugar onde as pessoas têm os seus afetos, esses afetos seriam fatores juridicizantes dessas situações. Esses afetos seriam o suficiente para se demonstrar que aquele agregado, que aquela união seria uma união juridicamente relevante e, portanto, protegida. É interessante os movimentos no direito, porque no direito de família luso-brasileiro, a gente sempre teve um reconhecimento em relação a uma união de fato entre homem e mulher como uma união que tem proteção jurídica. Porque no Brasil, as ordenações filipinas, que são a legislação do século XVII, do início do século XVII, elas já reconheciam a união de fato entre homem e mulher como casamento de fato. Ou seja, a pessoa que não tinha documentação nenhuma, para provar que estava casada, bastava provar que convivia publicamente como marido e mulher. Posse do estado de casado. Tinha posse do estado de casado, casado estava. Nas ordenações filipinas, que só vieram a ser revogadas no Brasil com o Código Civil 16. Foi a lei do casamento civil, que é de 1691, que disse, casamento no Brasil só vale se for um casamento civil, se for um casamento formalizado. A gente tem, por mais de
300 anos na nossa história, essa união de fato era casamento. Portanto, não havia diferenciação entre casamento civil formalizado e união estável. Vai ser necessário. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Embargos de embargos. E vamos fazer. Nós vamos embargar eternamente. Enquanto não falar sobre a retroação ou não, enquanto não falar expressamente sobre este assunto, porque do outro já falou, a partir do momento que diz que é o 1829, só, apenas, a expressão é essa, apenas o 1829, que é da ordem de vocação hereditária, é só a ordem de vocação hereditária, né, Venceslau? Concorda comigo? Concordo. Agora, no assunto da retroação, nós temos que mexer, nós temos que cutucar, nós não podemos deixar. Vocês concordam? Isso é grave, gente. Como é que a pessoa que faleceu lá nos idos de 2016, 2015, quantos inventários em tramitação dos idos de 1990, dos idos de 2000, inúmeros, porque os inventários litigiosos duram muito, duram mais a vida, às vezes, do que a vida da própria pessoa, se a pessoa morre nova, né? A pessoa morre com 20 anos, tem inventário que dura mais de 20 anos. Então, nós não podemos deixar isso assim, isso é uma inversão total dos valores e dos princípios da segurança jurídica. Como é que aquela pessoa que faleceu lá atrás poderia imaginar fazer um planejamento sucessório para evitar tantos direitos na união estável? Entenderam? Não dá para imaginar. Por isso que existe segurança jurídica, exatamente, e por isso existe a norma do direito sucessório em termos de direito intertemporal, que só se aplica à lei da época da morte, por segurança jurídica. Entendeu? Então, dentro disso, desculpa, Venceslau, eu falei 10 minutos, mas eu tinha que desabafar. Eu tinha que desabafar e, principalmente, eu tinha que mostrar para vocês o quanto é importante a nossa associação, que a maior parte das pessoas não sabe. A maior parte das pessoas desconhece o nosso trabalho, o trabalho do professor Venceslau, que tem sido importantíssimo para a nossa associação. O trabalho da professora Irma Maceira, que está aqui presente e vem falar à tarde, tem sido de extrema relevância. O trabalho do Dr. Flávio, trabalho de tantos outros professores, Rosa Neri, Nelson Neri, Ives Gandra. Eu não vou poder enumerar, porque eu certamente vou cometer atos de muito constrangimento para mim mesma, porque são muitos os juristas que fazem parte dessa associação e que trabalham em prol do bom direito de família, do bom direito das sucessões e do bom também direito processual civil, que está ali ligado, né, como mostrou o professor Silvano, ao direito de família e ao próprio direito das sucessões, né? Então, tudo isso, né, vamos efetivamente fazer mais uma vez, Venceslau, Flávio, esse convite para que participem da nossa associação, para que venham à nossa associação. Associar-se à ADEFAS é muito simples, basta um clique no site da ADEFAS e é muito singelo o valor da anuidade. Sabe quanto e qual é o valor que nós parcelamos, né? Em muitas parcelas, praticamente por mês? Sabe quanto é que custa ser associado da ADEFAS? Para estudantes, R$10 por mês. Não se compra um lanche. E para graduados, 12 ou 13 por aí. Então, venham para a nossa ADEFAS. Venham pela causa. E a interpretação deste artigo 186 do Código Civil, aquele que viola o direito à fidelidade do cônjuge ou do companheiro e causa dano, vamos olhando este artigo 186 enquanto eu estou falando, olha que interessante. Aquele que viola o direito à fidelidade do cônjuge ou companheiro e causa dano, portanto, violação ao direito, nexo causal no E,
né? E dano, seja moral ou material, fica sujeito a pagar uma indenização, porque comete ou pratica um ato ilícito. Aquele que viola a integridade física do cônjuge ou do companheiro, aquele que viola a integridade moral do cônjuge ou companheiro praticando violência doméstica quando é contra a mulher, ou violência doméstica também quando é contra o homem. A diferença é que, obviamente, sabemos que o sistema protetivo não está na Lei Maria da Penha quando se trata de vítima masculina, do sexo ou do gênero masculino. Está, obviamente, aí preenchendo todos os requisitos do artigo 186 e sendo, né, possível a sua condenação no pagamento de uma indenização. Não é direito ou dever. Falta de amor por si só não gera responsabilidade civil. Portanto, nós não podemos, em hipótese nenhuma, né, imaginar que é o desamor que gera responsabilidade civil. Aliás, eu ouvi da maior parte dos professores hoje, que eu tive a oportunidade de escutar desde de manhã, frases lapidares, da maior parte. Não de todos, professor Venceslau, da maior parte. No sentido de que nós temos que dar ao direito o devido valor que ele tem e deixarmos um pouquinho, se não muitinho, o amor para outra esfera, né? E começa por aí. Não é porque existe o desamor, não é porque existe o desafeto, que haverá a condenação daquele que não ama mais em pagar uma indenização ao desamado. Para que haja a possibilidade de aplicação dos princípios da responsabilidade civil, é preciso que haja descumprimento de dever. Por isso que eu falei na fidelidade, falo no dever de respeito a todos os direitos da personalidade, a vida, a integridade física, a integridade moral, a própria liberdade. Um homem que impede a mulher de trabalhar fora de casa, de exercer uma profissão, está desrespeitando esta mulher no que se refere à sua liberdade profissional, a esse direito da personalidade da mulher, com ou sem violência doméstica, porque às vezes pode não ter violência doméstica. Ele pode conversar com ela, né? E convencê-la até, né, de que ela não deve trabalhar, não deve cuidar dos filhos. Enfim, são muitas as hipóteses dos princípios da responsabilidade civil no casamento e na união estável, mas coração partido não gera indenização. E coração partido não gera indenização, nem mesmo nas relações entre pais e filhos. Triste expressão, abandono afetivo. Triste, muito triste para o direito. Não é a falta de afeto que gera responsabilidade civil nas relações entre pais e filhos. E nós vamos ver o que dá ficar fundamentando em falta de afeto ação de reparação de danos de filho contra pai. Vocês vão ver o que vai dar. Nós vamos mostrar o acórdão paradigma sobre isso. O que acontece quando este processo chega ao Superior Tribunal de Justiça. Não é afeto, é falta do dever de cuidar do filho, de guardar o filho, de visitar o filho, de exercer o poder familiar, que é um feixe de deveres, muito mais do que direitos, em relação ao filho. Então, coração partido, seja de filho, seja de cônjuge, seja de companheiro, não gera indenização. Descumprimento de dever oriundo de relação de família que acarrete dano, este sim gera indenização. E aí estão, portanto, os pressupostos que nós acabamos de falar e acabamos de ver estes pressupostos, de interpretar este artigo 186 do Código Civil, que está na parte geral do Código Civil, que se aplica, portanto, à parte especial, ao livro do direito de família. Uma vez preenchidos estes requisitos, é possível a aplicação do princípio indenizatório. Danos morais, não como mero sofrimento também, humilhação, angústia, é o que normalmente se ouve. Vamos lembrar do professor Bittar. Vamos lembrar do professor Bittar quando ele diz e
bem fala na sua obra, e vai dizer assim, faleceu muito jovem, e será lembrado eternamente na sua obra, aliás, vive entre nós por meio de sua obra, professor Bittar, que na sua tese de titularidade na USP, Reparação Civil por Danos Morais, conceituou o dano moral finalmente de maneira correta. Dano moral é aquele que decorre da violação a um direito da personalidade. Não é preciso provar que engordou, emagreceu, foi fazer tratamento psicológico, está com depressão, tristeza, né? Tristeza, depressão é muito difícil apurar, nem os psiquiatras conseguem apurar a diferença de tristeza e depressão. Então vejam que aí já começa o problema de pensar, não, precisa demonstrar tristeza, angústia, constrangimento, humilhação, precisa verificar se a pessoa está triste ou não, se ela emagreceu ou não, se ela engordou de repente, porque tem gente que fica triste e emagrece, tem gente que fica triste e engorda, ou que está deprimido ou está triste. Não é nada disso. Para que haja dano moral, basta demonstrar o grave fato da violação a um direito da personalidade. E aí, como diz o professor Bittar, a demonstração objetiva do dano moral. Se o fato é grave, existe dano moral. Há quem sofra dano moral muito mais do que outra pessoa e vai trabalhar. E continua a sua vida, porque tem que sustentar uma família. E porque é mais forte, mas está sofrendo muito mais do que aquele que está chorando e fica em casa e parou de trabalhar, entendem? Então, dano moral é demonstrado objetivamente. Nas relações de família é o mesmo, porque o professor fez a tese de maneira ampla, né? E nas relações de família, como ele também cita as relações de família, né? É o mesmo. Aliás, quero dizer que foi o professor Carlos Alberto Bittar o meu orientador de fato nas minhas teses defendidas na USP. Tive um formal, mas esse foi o meu orientador no plano dos fatos, né? E dentro disso, né, seguindo a orientação dada pelo professor Bittar, né, eu cheguei a essa tese graças aos ensinamentos dele, graças à obra dele. Ainda não tinha publicado a sua tese, ainda não tinha efetivamente trazido, né, esta tese, mas os seus ensinamentos todos, né, durante as aulas, durante os cursos, que eu inclusive lhe prestava assistência. Lembrando que a responsabilidade civil está presente em todos os domínios das relações, todos, desde as relações do Estado conosco, até as relações de família. E imaginar que a família, o casamento, a união estável, ou uma relação advinda do poder familiar entre pais e filhos, estaria num pedestal inalcançável pela responsabilidade civil, nós estaríamos efetivamente contrariando o próprio sistema jurídico. Dentro disso, né, eu quero homenagear também o professor Calmon de Passos. Professor Calmon de Passos, ilustre baiano, e eu não estou fazendo essas homenagens aos nordestinos só porque eu estou no Nordeste, viu? Eu faço no Brasil inteiro e faço fora do Brasil também. Professor Calmon de Passos também é sempre lembrado por mim, porque eu escutei essas palavras dele numa palestra. Isso é direito autoral a ser preservado, viu? Quando se escuta uma fala durante uma palestra ou até numa conversa entre colegas, tem que preservar o direito autoral de quem lançou a ideia. O professor Calmon de Passos, numa palestra na Universidade Federal da Bahia, disse o seguinte: o direito serve à solução de conflitos. O direito é importante quando impõe e proíbe, e não quando simplesmente faculta. O mundo do direito é o espaço em que as pessoas fracassam. E quanto melhor a família, menos precisará do direito. E terminou combatendo esta mazela do afeto no direito de família. Porque é uma mazela. É uma mazela porque quando as pessoas precisam do direito de família, precisam do advogado, precisam do juiz, elas precisam quando não existe mais afeto. Então, o afeto é importante para o direito de família num determinado ponto, até um determinado ponto. Mas, quando nós temos que proteger aquelas pessoas que fazem parte da família, essas pessoas já não têm mais afeto. Por que que existe a possibilidade de aplicação dos princípios da responsabilidade civil no casamento e na união estável?
Porque já acabou o afeto. Se a pessoa é infiel por quê? Porque não ama. Eu não conheço uma pessoa que ame e que seja infiel. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Não há. Porque não há amor plural, viu? Isso psicologicamente também se explica. Essa coisa de poliamor, de que as pessoas amam muitas pessoas ao mesmo tempo, isso é uma mentira. Leiam Melanie Klein, leiam psiquiatras de escola, gente que efetivamente é considerada, né? Ouçam a professora Verônica César Ferreira, que é nossa diretora de relações interdisciplinares, é uma psicóloga que introduziu, inclusive, a visão psicojurídica do direito de família no Brasil. Leiam o que a Verônica escreve. Amor em relação conjugal ou de conjugalidade. Então, dentro disso, né, homenageado o professor Paulo de Passos, nós temos que, portanto, lembrar dos pressupostos, temos que lembrar do fundamento. A responsabilidade não é objetiva nas relações de família, porque casar é uma situação de risco, muito risco, mas a responsabilidade civil não é de risco. A responsabilidade civil é subjetiva e não objetiva, né? E aqui, professor, será que eu consigo colocar esse videozinho? Professor Venceslau, eu adoraria. Eu não sei, professor. Está ali no linkzinho. Qual é o computador? Esse aqui da senhora? É o do nosso amigo aqui. Ah, ele está aí. Explico aí. Será que ele já está cuidando disso? Ele, acho que está, acho que ele ouviu. Enquanto ele vai colocando, né? Nós temos que, portanto, pensar, seja nas relações de casamento, seja nas relações de união estável, seja nas relações entre pais e filhos, que há deveres e que há direitos. E que, uma vez descumpridos esses deveres, porque violam os direitos, está ali preenchido um pressuposto. Tem que haver um nexo causal com o dano, seja moral ou material. Preenchidos esses pressupostos, vamos ver se existe culpa no sentido largo, ou seja, se existe dolo, ou negligência, ou imprudência, ou imperícia. Pronto, está ali a responsabilidade civil, está ali a possibilidade de condenar um dos integrantes da família a pagar indenização ao outro integrante dessa família. O agente pagará indenização à vítima. Copiar, colar? Hay que copiarlo y colarlo. Ajuda lá, Paulinho, tá tão bacana isso. Eu fiz em homenagem a vocês, juro. Eu fiz não. Eu fui colher na internet, eu não fiz nada. Eu só colhi na internet, né, esse link, né? Se não tiver aberto, eu recito, mas não vai ser a mesma coisa com certeza, tá? Vou até tentar sotaque nordestino, mas não vai ser a mesma coisa com certeza, né? Dentro disso, né, enquanto o Paulino foi lá, como sempre, muito querido nos ajudar, agressões morais e físicas são praticadas contra a mulher, indenização. Agressões morais e físicas são praticadas contra o homem, indenização. Extravio de bens. Extravio de bens. Se um dos cônjuges, às vésperas da separação ou do divórcio, extravia patrimônio, como é que vai resolver este problema se não for por meio da indenização? Essa história de compensação na partilha, Flávio, essa coisa que os juízes às vezes fazem, até para poder fazer justiça, não tem fundamento. É indenização, é o pedido indenizatório. E onde se faz esse pedido indenizatório, se for casamento ou união estável? Com o pedido de divórcio ou o pedido de separação. É perfeitamente cabível. Eu vou deixar o conjunto de slides com o professor Venceslau, vocês cobrem dele para passar para vocês. Tem jurisprudência aos montes. Tem jurisprudência no STJ desde os idos de 2001. Tem jurisprudência nos tribunais estaduais desde os idos de 90. Eu, na minha tese de doutorado, defendido lá por 97, 98, eu já citei 3 acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo e um do Rio Grande do Sul, já tinha, lá em 90. E foi crescendo a jurisprudência depois da defesa da tese, porque havia um material a se basear.
né? Havia um material, havia alguém que tinha procurado montar, né, um esquema que é praticamente um ovo de Colombo, não é? Que é pegar o artigo 186 e aplicar as relações de família de uma maneira rigorosa. Porque tem que haver rigor nosso, inclusive, de advogados. Agora, vamos assistir, só um minutinho, só para eu terminar e a gente terminar com esse vídeo mesmo. Paulino, só um minuto. Eu já dou o ok, tá? Só para terminar, e daí a gente termina com o vídeo. Nas relações entre pais e filhos, muitos acórdãos também, muita jurisprudência, vocês vão ver aqui no conjunto de slides, né? Então, a jurisprudência acolheu esta tese. A jurisprudência, já não era jurisprudência, mas já havia um ou outro julgado antes da defesa da minha tese. Advogados e advogadas, quando houver o preenchimento dos requisitos e o cliente quiser receber uma indenização com o pedido de divórcio, com o pedido de separação, não acreditem em quem diz o seguinte, que o divórcio não pode mais estar submetido à culpa. Não pode mesmo! Mas olhem a confusão que fazem a respeito disso. Até a lei do divórcio, até 1977, a separação, porque antes era o desquite, né? Portanto, o desquite se submetia obrigatoriamente à culpa, porque só era possível o desquite se houvesse descumprimento de dever do casamento. Desde 77, olha que faz tempo, não existe mais essa submissão da dissolução do casamento, nem da sociedade conjugal, nem do vínculo conjugal à culpa. Mas existem espécies dissolutórias, sem culpa e com culpa. Entenderam a diferença, e que é muito importante? Porque se nós pensarmos que esta ideia totalmente fora do nosso ordenamento jurídico, de que não cabe mais falar em culpa nesta espécie específica, né, repito, sabe o que vai acontecer? O que a ministra Nancy Andrighi colocou no prefácio de um dos meus últimos livros. O livro vale, Divórcio e Separação, né? Segundo a emenda constitucional do divórcio, vale pelo prefácio da ministra. Ela diz que as relações conjugais, as relações de união estável, serão as únicas em que quem sofre um dano, seja moral ou material, não poderá receber a devida indenização compensatória pelo dano moral ou ressarcitória pelo dano material. Aqui eu não estou falando de compensação, eu estou falando de indenização com natureza compensatória pelo dano moral ou ressarcitória pelo dano material. Só que a frase dela é muito melhor que a minha, lógico, né? Então, vocês vão encontrar também nesse material as frases da ministra Nancy. E é isso. Repito, todo e qualquer contrato gera ou pode gerar, diante do descumprimento de uma das obrigações contratuais ou das legais que muitas vezes imperam no contrato, como no caso, por exemplo, do contrato de locação, que existem regras, né, que geram obrigações para as partes, causando dano, a aplicação do Instituto da Responsabilidade Civil. No casamento e na união estável, isso não. Ou então, agora surgiu uma outra ideia, vai para a vara civil. Como vai para a vara civil pedir indenização? O juiz do cível, onde existem comarcas especializadas, ele não tem o conhecimento e a sensibilidade própria de um juiz de família. E duplicar processo, a ideia é diminuir o número de processos pelo novo Código de Processo Civil, é fazer com que haja uma desjudicialização, essa é a meta, vamos duplicar processos. Não, vamos ter um processo só e vamos ter, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a sentencinha. O que é a sentencinha? É aquela sentença parcial de mérito. Sentencinha é a expressão do professor Marcato. Achei perfeita, né? É uma sentencinha porque é uma microsentença. A sentença parcial de mérito decretando o divórcio. E o processo continua para apuração do descumprimento de dever conjugal e do dano. E verificar se é o caso ou não de o juiz julgar procedente o pedido indenizatório. E além da indenização, como é que a gente pode imaginar
que não se pode mais, num processo de separação ou num processo de divórcio, falarmos sobre culpa. Vejam, se assim fosse, a mulher que foi agredida pelo marido em violência doméstica e que sustenta a casa, e nos lares brasileiros, estatisticamente já está demonstrado que a maior parte dos lares das pessoas menos favorecidas é sustentada por mulheres, ele agride a mulher, ele espanca a mulher e ele vai ter direito à pensão alimentícia, porque a única forma de exoneração do dever alimentar é a aplicação do princípio da culpa, de acordo com o artigo 1724 do Código Civil, segundo o qual quem descumpre dever conjugal perde o direito à pensão. É a única forma. Ou o homem traído. Não que a mulher não traia, viu? Os exemplos não são, nem que a mulher não bata no homem, né? Os exemplos são mais exatamente do que a gente mais vê na jurisprudência, né? E no meu escritório de advocacia é o que eu mais vejo também. Embora uma vez eu tenha recebido, gente, vou contar para vocês, um senhor cegou. A mulher cegou-o de tanto bater nele, no rosto, nos olhos. Cegou-o das duas vistas. Ele ficou com uma microvisão num dos olhos. Micro. Então a mulher também bate, né? E era médica, viu? Médica pediatra, né? Bom, do sistema público de saúde aí. Bem, então não é que o homem não apanhe, mulher apanha mais, porque é mais frágil, sem dúvida, por isso existe a Lei Maria da Penha. Mas vamos voltar ao exemplo. A mulher que trai o marido, ela vai ter direito a receber pensão alimentícia plena? Ela vai, inclusive, receber pensão para poder pagar o presente do Dia dos Namorados do que foi amante? Espera um pouquinho, gente. O que é isso? Eu digo sempre, né, para poder comprar um sabão Omo para lavar os lençóis, onde ela vai continuar a se relacionar sexualmente com o amante, ela vai se relacionar sexualmente com quem ela quiser. Ela não vai ter direito à pensão, é simples assim. Agora, pensão mínima, alimentos indispensáveis, este sim. Desde que quem descumpre o dever conjugal, desde que o agente do ato ilícito não tenha aptidão para o trabalho, e aptidão não é ganho efetivo. Por exemplo, quem é formado em direito tem aptidão. Quem não tem graduação, mas é senhora do lar, tem aptidão, vai trabalhar em prendas domésticas. Claro, tem aptidão. Quem não tem aptidão para o trabalho? Pessoa doente. Aquela que, mesmo tendo currículo, não tem mais condição de trabalho. Ou a pessoa idosa, né, que já não tem mais aptidão pela própria idade, né? Então veja o rigor do Código Civil. Alimentos indispensáveis, quando há culpa, quando há descumprimento de dever do casamento ou da união estável, só se não houver aptidão, e tem mais um requisito a preencher: o culpado não tiver parentes em condições de prestar pensão alimentícia. Irmão, por exemplo, ou pai ou mãe, né? E aí vai receber os alimentos indispensáveis para não ir para debaixo da ponte, né? Basicamente é isso. Só que alimentos indispensáveis não tem o significado do sushi ou do sashimi, tem o significado do franguinho. Não tem o significado do transporte particular, tem o significado do transporte público. Não tem o significado do seguro de saúde privado, ou plano, né? Privado de saúde. Tem o significado do sistema público de saúde. Vocês veem que é bem diferente, né? A pensão plena dos alimentos indispensáveis, certo? Então não se baseia no binômio possibilidades-necessidades, né? Se baseia no mínimo necessário à subsistência, por isso que se chamam alimentos indispensáveis. E dessa forma, se não for a culpa nesse tipo de relação, aquele homem traído vai ter que pagar pensão plena para aquela mulher. Aquela mulher agredida fisicamente em violência doméstica vai ter que pagar a pensão plena para aquele homem.
Isso é a dignidade da pessoa humana. Isto é efetivamente uma violação grave ao princípio, que é esse princípio como cláusula geral de tutela da personalidade, que é a dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Vamos para o vídeo? Vamos lá? Meu nome é Abreu e eu vou A Lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio pra prender homem, mas pra punir agressor. Pois em mulher não se bate nem mesmo com uma flor. A violência doméstica tem sido grande vilã. E por ser contra a violência desta lei me tornei fã. Pra que a mulher de hoje não seja vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei que tem muita eficiência pra punir o agressor e a vítima da assistência. Tá no artigo 1º que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir com medidas protetivas e ao agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça, de etnia e opção sexual, de cultura e de idade, de renda e religião, todas gozam dos direitos, sim, todas sem exceção, que estão assegurados pela Constituição. E que direitos são esses? Eis aqui a relação: a vida, a segurança, também a alimentação, a cultura e a justiça, a saúde e a educação. Além da cidadania, também a dignidade. Ainda tem moradia e o direito à liberdade. Só tem direito nos ossos, não tem novidade? Tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer, ao acesso à política para o Brasil desenvolver e tantos outros direitos que não dá tempo de dizer. E a Lei Maria da Penha cobre todos esses planos? Já estão assegurados pelos direitos humanos. A lei é mais um recurso para corrigir outros danos. Por exemplo, a mulher, antes da lei existir, apanhava e a justiça não tinha como punir. Ele voltava para casa e tornava a agredir. Com a lei é diferente, é crime inaceitável. Se bater vai para a cadeia, a agressão é intolerável. O Estado protege a vítima, depois pune o responsável. Segundo o artigo 7º, os tipos de violência doméstica e familiar têm na sua abrangência as 5 categorias que descrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal qualquer conduta ofensiva de modo irracional que fira a integridade e a saúde corporal. Tapas, socos, empurrões, beliscões e pontapés, arranhões, puxões de orelha, seja um ou sejam 10, tudo é violência física e causam dores cruéis. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção mais didática e pedagógica. Com a autoestima baixa, toda a vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insultos, constrangimento, são danos que interferem no seu desenvolvimento, baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Terceira, violência sexual, dá-se pela coação ou uso da força física, causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação. Qualquer ação que impeça esta mulher de usar método contraceptivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial, retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus pertences, culmina em ação penal. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais, tudo isso configura em danos materiais. A quinta categoria é violência moral. São os crimes contra a honra, está no Código Penal. Injúria, difamação, calúnia e etc. e tal. Segundo o artigo 5º, esses tipos de violência dão-se em diversos âmbitos, porém é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. E quem pode ser enquadrado como agente agressor? Marido ou companheiro, namorado ou ex-amor. No caso de uma doméstica, pode ser o empregador. Se por acaso o irmão agredir a sua irmã, o filho agredir a mãe, seja nova ou anciã, é violência doméstica, são membros do mesmo clã. E se acaso for o homem que dá a mulher apanhar, é violência doméstica? Você pode me explicar? Tudo pode acontecer no âmbito familiar. Neste caso é diferente. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente, o homem que livre a cara.
e procure os seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a lenha, recorra ao Código Penal, não à Lei Maria da Penha. Agora, num caso lésbico, se no qual a companheira oferecer qualquer risco à vida de sua parceira, a agressora é punida, pois a lei não dá bobeira. Para que os seus direitos estejam assegurados, a Lei Maria da Penha também cria os juizados de violência doméstica para todos os estados. Aí, cabe aos governantes de cada federação destinarem os recursos para a implementação da Lei Maria da Penha em prol da população. Espero ter sido útil neste cordel que criei para informar o povo sobre a importância da lei, pois quem agride uma rainha não merece ser um rei. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido e mulher. Não metia, agora mete, pois isso agora reflete no mundo que a gente quer. Obrigado. Eu queria trazer na voz de uma menina que recitou de cor, vocês viram? De cor, né? Uma pequenininha, né? Recitou de cor esse cordel, esse poema lindo. Mas o que acontece? Era de um determinado candidato lá em São Paulo, da OAB. E eu não sou partidária academicamente, nem de candidatos à OAB, nem de candidatos à presidência, nem de candidatos a governador. Eu, quando defendi, no caso, um determinado candidato à presidência nesse ano, eu fiz por força dos valores familiares, dos valores, efetivamente, da proteção da família e da pessoa, mas não por partido, não por convicção partidária. Efetivamente, eu sou apartidária, né? Então, eu não podia trazer, não podia negar, não podia ser incoerente, né, professor? E dessa forma, eu trouxe nessa beleza, né, desse cordel aí, do próprio autor, que é esse Tião Simpatia. E, para verem, né, que todos esses fatos que o Tião Simpatia cita no seu cordel são fatos graves, em que a responsabilidade resulta do fato em si. O dano moral se demonstra in re ipsa, independe de prova. E lembrando ainda que a Lei Maria da Penha dá uma série de medidas protetivas muito importante, afinal de contas foi uma mulher que sofreu durante anos, como todo mundo sabe, a história da Maria da Penha, uma lutadora, conseguiu a aprovação da lei, e na parte criminal é muito importante, sem dúvida, mas, na minha opinião, o grande valor dessa lei está em estabelecer a indenização como uma das medidas de proteção à mulher. Efetivamente, o local mais sensível do ser humano é o bolso. Não vai ser aquela pena alternativa dos serviços prestados à sociedade que vai efetivamente punir o agressor e, mais do que punir, ensiná-lo a não praticar novas ofensas. Porque a responsabilidade civil tem uma natureza muito especial. Além dela compensar o dano moral da vítima, além de ressarcir o dano moral que a vítima sofreu, desestimula novas práticas ofensivas. É a natureza pedagógica da responsabilidade civil. E essa natureza pedagógica, ela existe a partir do momento que doa o pulso por meio da condenação no pagamento de uma indenização. Muito obrigada por vocês terem ficado até o convite. Professor Venceslau, doutor Flávio, por favor, venham cá. Doutor Flávio, professor Venceslau, vão ali o microfone agora, fazer um convite para todos virem para a DEFAS. Vamos lá. Vamos lá. Né, a nossa direção da DEFAS aqui em Pernambuco, né? Afinal de contas, o evento é da DEFAS, né? Também, né? Também. Quero, antes de mais nada, parabenizar a todos que se disponibilizaram a vir nessa motivação de estudar mais profundamente os temas de direito de família. O direito de família é enriquecedor. Não se circunscreve a questões meramente normativas, mas investiga em grande parte a alma e o sentimento humanos. E é nessa direção que nós pretendemos que essa investigação não fuja de critérios acolhedores, disciplinadores de um ordenamento jurídico
correto, linear, sem invenções que desnorteiem uma ciência tão cara à regulação da vida em sociedade. Evidentemente que a ADEFAS é esse símbolo, e a professora Regina consegue, com maestria, disciplinar isso e contaminar todos nós. Esse seminário é uma iniciativa do professor Venceslau, a quem se devem todas as honras, e a ele especialmente eu quero pedir uma salva de palmas. Muito bem. Temos pela frente não apenas um movimento de associação, mas a professora Regina foi muito feliz quando disse: temos uma causa. A ADEFAS é uma causa que deve nortear os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas sobretudo o nosso compromisso com um direito respeitável, não um direito de partidos, não um direito de ativistas, não um direito que menospreze a ciência por conta de publicidades e por conta de leviandades que aparentemente são politicamente corretas. Nessa linha de pensamento, eu quero convidá-los a todos para que se associem à ADEFAS, para que componham este exército de almas, de pessoas que querem devotar a família, a sua vida, seu sentimento, sua intelectualidade e, sobretudo, o seu compromisso com o direito, com uma ciência a quem devemos toda a reverência. Muito obrigado, obrigado aos partícipes do evento. Eu vou finalmente passar a palavra ao professor Venceslau para que ele ultime esse conclave. Meus caros, minhas caras, a gente está chegando ao final desse evento. Assim, é um evento também para mim muito significativo, porque eu encerro mais de uma década de gestão à frente da Escola Superior de Advocacia da UAB de Pernambuco, e encerro fazendo um evento tão bonito, cercado de pessoas tão queridas, né, na advocacia, na pós-graduação, né, no trato pessoal mesmo, e só tenho realmente a agradecer o apoio de todos e devolver a palavra, né, para que a mesa faça suas últimas considerações. Né? Muito obrigado. Bem, como viram, efetivamente, cada um com um perfil, né? Cada um com uma forma de ser, né? Notoriamente distintos, né? O professor Venceslau e o Dr. Flávio, né? Visivelmente diferentes, e que, ao mesmo tempo, cada um deles tem um valor incomensurável. No trabalho do professor Venceslau, na organização desse congresso, no cuidado com os temas. Os temas mais importantes foram tratados aqui, professor. Na escolha dos palestrantes, né, que são efetivamente os grandes valores que nós temos, os mais jovens, que até se disseram que seriam Xinguinha, né? E não são, né? E os mais velhos, como eu, como Irma, né? Na busca do quê? Do que disse o Dr. Flávio, disse muito bem, do verdadeiro direito, do direito respeitável, né? Então, Dr. Flávio, suas palavras, como sempre, ficam caladas no nosso coração, nossa memória para sempre. Dr. Venceslau, este evento ficará na memória de todos, certamente, e nós traremos estas palavras para o nosso site, para as nossas redes sociais, tendo em vista a importância do evento e a importância da sua finalização e de todos estes palestrantes que aqui estiveram. Muito obrigada mais uma vez e estaremos ao dispor na ADEFAS. Antes de terminar, convidando e reiterando o convite a todos que o Dr. Flávio fez, que venham à ADEFAS. Boa noite para vocês, né? Bom final de noite e lembrem sempre que a nossa associação está lá de portas abertas para vocês todos. Muito obrigada.